Nemesis 2. Dr. Venom, o diretor-geral da agência espacial, tentou um golpe de Estado. Dr. Venom falhou no golpe de Estado e foi capturado. Imperador Lars exilou o Dr. Venom para o planeta Sard. Ano Cósmico 6665. Dr. Venom escapou do planeta Sard. Ele não foi encontrado, apesar da procura feita pela Armada Imperial. Ano Cósmico 6666. Todas as comunicações com os 7 planetas foram subitamente interrompidas. Havia se tornado claro que alguém invadira os planetas. O invasor era o Dr. Venom. Dr. Venom tentou invadir o planeta Nemesis, conspirando com os Bacterian, inimigos do Nemesis 1. O Conselho Supremo de Nemesis decidiu enviar a nave Metallion para tentar impedir a invasão. James Burton, capitão especial do ISF, ex-piloto da Viper, nave do Nemesis 1, foi escolhido para pilotar Metallion. Era dessa forma que começava um dos maiores mega-sucessos da história do MSX, Nemesis 2. A saga continua. A série Nemesis para MSX, conhecida como Gradius, é com certeza a melhor série de jogos shoot'em up com naves que a Konami já fez em todos os tempos. Para efeito de comparação, o jogo é muito similar em todos os aspectos até hoje. Mesmo Nemesis 1, 2 e os recentes Gradius 3 para Super Nintendo e Gradius 4 para PlayStation 2 são praticamente idênticos. Claro que nos recentes Gradius 4 e 5 para PlayStation 2, os efeitos são em 3D e muito mais loucos. O Nemesis 2 tem gráficos melhorados em relação ao primeiro jogo, mas algumas telas são um pouco repetitivas, principalmente na primeira fase, que é uma das mais chatas do jogo. O game usou e abusou do potencial do MSX na época. Não chega a ser um Space Mambo em relação a efeitos de parallax, mas pelo menos as cores são super intensas. As naves são um pouco repetitivas também, mas o jogo em si supera esse aspecto. Utilizando os efeitos sonoros do chip SEC, Nemesis 2 tem uma qualidade sonora acima do normal para um jogo da época, ainda mais um jogo de MSX. As músicas são inesquecíveis e muito bem compostas. Os efeitos sonoros das naves, os tiros e explosões com esse chip dão um toque super especial ao jogo. Claro que desde o primeiro Nemesis, a música foi alvo de uma importante pesquisa para a Konami, que culminou num trabalho muito bom por parte dos programadores que se superavam a cada título novo para o MSX. A versão para o MSX de Nemesis 2 traz um empecilho, a dificuldade. Para quem jogou Nemesis 1 e zerou com uma certa dificuldade normal, vai estranhar Nemesis 2. O jogo ficou simplesmente quase impossível de terminar. Enquanto no Nemesis 1, apesar de sua dificuldade até digamos normal, é possível terminar sem maiores problemas, pois você sempre tem que passar pelas fases, geralmente um subchefe e um chefe final. Em Nemesis 2, o objetivo é praticamente o mesmo do anterior, ou seja, avançar pelas fases e destruir o inimigo principal. O jogo tem 7 fases, cada uma corresponde a um dos planetas aliados a Nemesis que foram invadidos pelo Dr. Venom. Ao fim da fase, a luta clássica com uma ou até várias naves-mães. Estas devem ser destruídas atirando no núcleo. Quando a nave-mãe fica imóvel, você deve entrar pelo canal onde ficavam as barreiras até encostar na entrada da nave. A tela irá mudar, indicando agora que você está dentro da nave-mãe. Lá dentro você deve avançar para chegar ao núcleo principal. Nessa hora, o jogo assume o controle da nave. Agora vem a parte mais legal. Ao completar a 7ª fase, 2 coisas podem acontecer. Metallion pode entrar na nave do Dr. Venom para destruí-la e terminar o jogo. Ou você receberá um chamado de socorro do planeta Nemesis, avisando que enquanto você avançava, Dr. Venom recuava para atacar Nemesis, que havia ficado desprotegido. Se isto acontecer, você irá retroceder uma a uma, cada fase, percorrendo o caminho de volta, enfrentando os mesmos inimigos até chegar à fase 1, para então destruir a nave do Dr. Venom. Difícil? Não, quase impossível.
Tirando os pormenores, Nemesis 2 é algo indescritível, que fez sucesso e não foi à toa. Na época havia um furor total em tentar conseguir um cartucho desses, e eu pelo menos nunca vi um cartucho pirata de Nemesis. Devido ao chip especial SEC, talvez havia um certo receio em pirateá-lo, o que ajudou e muito na divulgação do jogo e consequentemente lotando os cofres da então pequena, mas promissora, Konami Software. Apesar de tudo, é um ótimo jogo e chegou no Brasil de forma meio underground, sendo ele copiado e usado com a então Megaran 256 KB, um invento brasileiro alternativo ao cartucho original, que era a única opção para os então aficionados por jogos e MSXeiros de plantão.